Temos aqui uma pergunta da irmã Valquíria, do Guarujá, da Assembleia de Deus. E ela pergunta: Pastor, é correto o pastor apontar alguém em particular e dizer que ele é joio? Bom, essa pergunta aí que a irmã está fazendo, se é correto um pastor apontar alguém em particular e dizer que é um joio. Nós queremos dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo nos orientou que no meio da igreja existe o joio. Tem o trigo e tem o joio. Então, não é porque estamos servindo a Deus na igreja que tudo é perfeito, que todos estão de maneira correta. Porque a igreja é um local onde as pessoas estão se convertendo, estão sendo transformadas. Algumas são transformadas de maneira imediata e algumas demoram um tempo. Então é possível sim que no meio da igreja apareça o joio. E o pastor, como o anjo da igreja, ele é movido pelo Espírito Santo e um dos dons espirituais é o discernimento espiritual. E pelo discernimento espiritual, pela sua experiência e sempre pautado pela palavra de Deus, o pastor pode sim, orientado pelo Espírito Santo, identificar o joio. Agora, o que o Senhor Jesus Cristo nos fala sobre o joio? Que tem situações que o joio não pode ser retirado, porque se ele for retirado, ele pode ser também prejudicar o trigo. Então, só na vinda dele que ele vai fazer realmente a separação entre o joio e o trigo. Agora, o pastor, ele pode chamar a pessoa que está se apresentando como joio na igreja, aconselhar, procurar ganhar aquela pessoa para Cristo, com a sua sabedoria, e ele então orientar para que ela possa ser transformada em trigo. Vamos então fazer leitura de Mateus capítulo 13, verso 24 a 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então joio? E então lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-los? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, aqui no verso, reforçando o que o pastor Miranda já falou, esse verso 25 diz: Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. O contexto que o Senhor Jesus diz aqui, era comum no Oriente que os inimigos lançassem joio e outras ervas daninas ou daninhas nas plantações de quem pretendiam prejudicar. Então, eles vinham à noite e lançavam essas ervas. Inclusive na Índia existem várias ervas daninhas que levam anos para serem completamente retiradas. E ele diz mais: um grão que aparece com o trigo, enquanto cresce, mas quando está totalmente desenvolvido e maduro, possui ramos longos e grãos que são pretos e venenosos. Então o Senhor Jesus, ele não tinha dúvidas de que o joio iria crescer. Essa deve ser a fé do homem que semeia a boa semente, a palavra de Deus. Então nós vemos que
realmente aparece, mas temos que ter paciência e somente quando há uma necessidade de uma disciplina, como está em Mateus capítulo 18, é que deve haver essa confrontação, porque o Senhor Jesus, ele, nesse capítulo 13, ele fala que assim como o joio é colhido no verso 40, vamos ler o verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação desse mundo. Então aqui o Senhor Jesus fala que haverá um momento disso. Agora, veja o verso 38 que o Senhor também diz. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então é comum no meio do povo de Deus, porque o inimigo ele quer destruir a igreja do Senhor. Ele sabe que ele veio para matar, roubar e destruir. As pessoas que estão no mundo já fazem parte do seu império das trevas. Ele vai atacar a igreja, vai atacar os cristãos. Então ele se infiltra e muitas das vezes usa pessoas que parece que têm um fruto de arrependimento, que é o trigo, mas infelizmente são frutos venenosos. Pessoas às vezes que estão torcendo contra a igreja, o desempenho da igreja, o desempenho de um ministério, o desempenho de um determinado irmão, por causa de um sentimento de inveja. Então são coisas próprias do ser humano. Dando continuidade a essa questão que o pastor levantou sobre a disciplina, nós sabemos que o pastor, o anjo da igreja, ele foi colocado na casa do Senhor para pregar o evangelho e também zelar pela pureza da casa do Senhor. Então, há circunstâncias em que a disciplina realmente se faz necessário. E aquele que não anda de maneira adequada, que ele é persistente no erro, ele tem que ser disciplinado e existem situações que ele tem que ser retirado da casa do Senhor para não contaminar outras pessoas e prejudicar a vida espiritual de outros irmãos e até mesmo de novos convertidos. Então queremos aqui afirmar que é doutrina bíblica a disciplina, a exclusão de membros da igreja que estão completamente fora. Quando o Senhor Jesus pede para João, na ilha de Patmos, escrever as cartas às igrejas ali da Ásia Menor, ele coloca essa responsabilidade muito clara do pastor da igreja. Os pastores que não zelam pela pureza da casa do Senhor, eles serão cobrados pelo Senhor. E nós temos aqui um texto que eu vou pedir para o nosso irmão Lucas ler, que Paulo, ele afirma, ele pede para os irmãos de Corinto excluir um irmão lá, um falso irmão. E a igreja de Corinto estava convivendo com aquele indivíduo no pecado. E o que é que o apóstolo Paulo fala? Em 1 Coríntios capítulo 5, Lucas, do versículo 1 ao versículo 7, por favor. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensorbecidos e nem ao menos os entristecestes por não ter sido dentre vós tirados quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que eu ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós, eu e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo,
seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então o texto aqui é muito claro. Paulo está dizendo que existia na igreja de Corinto um falso irmão, que ele chegava a abusar da mulher de seu pai. Olha um pecado aqui. Um pecado de impureza sexual. E o que o Paulo fala aqui dos irmãos? Estais linchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter tirado dentre vós quem cometeu tal ação. Então Paulo está aqui repreendido a igreja porque não tinha coragem de tirar do seio da casa do Senhor uma pessoa que estava vivendo no pecado. E o que é que Paulo já falou? Já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, que este falso irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então o que é que nós entendemos aqui? Paulo está ensinando a disciplina, Paulo está ensinando que a igreja tem o direito de excluir, e essa exclusão ela é feita em nome do Senhor Jesus Cristo. É um ato divino, em nome de Jesus. Todo pastor, quando ele exclui um membro da igreja, ele está baseado aqui. A autoridade dele é em nome do Senhor Jesus Cristo. Juntos, a igreja, juntamente com o pastor, e em nome do Senhor Jesus Cristo, exclui aquela pessoa para que ele possa cair em si, reconhecer o seu erro e ele então poder se acertar, se arrepender e retornar ao seio da casa do Senhor. E Paulo ainda fala que não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Então, se o fermento aqui simboliza o quê? O pecado, o erro. Este indivíduo aqui que vivia de maneira errada. Então, se a gente permitir que o erro perdure na casa do Senhor, que o espírito de rebelião, de orgulho, de soberba, reine na casa do Senhor, não tomava uma atitude de disciplina, o que é que Paulo está falando? Um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa, vai prejudicar a massa da igreja. Muitos irmãos podem ser prejudicados por aquele fermento, por aquela pessoa que está vivendo no erro, na arrogância, no pecado, na rebelião, e o prejuízo será maior, porque outros vão ser prejudicados. Então, em nome do Senhor Jesus, tem que ser retirado. É lamentável que tem igrejas que, para se mostrar igrejas boas, só falamos de amor, tiraram do seu estatuto essa parte de disciplina de exclusão. Então, a Bíblia nos orienta a proceder desta maneira. E como pastores, servos do Senhor, precisamos sim zelar pela pureza da igreja e não permitir que o fermento venha levedar toda a massa, todo o conjunto da igreja. Amém.